Olha aqui como eu tô rica. Cheia de dinheiro. Que nada, gente. Tem um monte de dinheiro aqui, mas olha aqui, um monte de conta pra pagar. Aí você fala, caramba, como é que vamos fazer? Tem mais conta do que dinheiro aqui. Na sua casa é mais ou menos assim? É? Então, a gente vai falar exatamente disso. Vamos falar de dívida, gente. Final de ano chegando, é um momento que todo mundo espera uma renda extra para quitar as dívidas, mas muitas vezes o dinheiro que entra não é o suficiente. E pior ainda, se não entrar dinheiro extra, o que a gente faz? Como é que a gente lida com tudo isso? Então, hoje a gente tem uma especialista no assunto que vai nos ajudar a esclarecer quais são as melhores formas de negociação, como é que a gente faz para quitar essas dívidas. Ela é advogada, mestre em processo civil, membro da Comissão de Deficiente Físico da Ordem dos Advogados de São Paulo, membro da Fórum Permanente de Processualistas Civis, doutora Bruna Kusumoto. Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Muito obrigada pela presença. Você pode sentar aqui do ladinho do dinheiro, pertinho, na frente do dinheiro. E vamos falar dessa luta que é, acho que para grande parte dos brasileiros, essa balança, esse equilíbrio, né? Entre o que se tem e o que se gasta. Nós somos em 64 milhões de pessoas endividadas aqui no Brasil. E, infelizmente, a gente é um fruto de uma falta de cultura financeira, tanto das escolas quanto dos pais para os filhos, e algo, consequentemente, vai se estendendo. E é uma pena, né? A gente não aprende mesmo desde pequeno a lidar com dinheiro e muitas vezes a gente se perde. Agora, no final do ano, tem o 13º, que muita gente aproveita. Quando ele é insuficiente, como é que a gente faz? A gente precisa entender qual é a melhor conta a se pagar? O que a gente deixa lá? O que eu sempre sugiro às pessoas que chegam desesperadas e principalmente com dívidas bancárias, né? Mas a primeira coisa que eu sempre falo, você tem uma planilha do que você gasta, do que você recebe? Muitas das pessoas não sabem nem quanto ganham. Fala, não, eu tenho. Então, a gente está ótimo, a gente já tem um passo na frente. Então, eu tenho o valor do meu custo e o valor que eu recebo, ponto. Agora, qual é o valor da minha dívida? Essas dívidas que você possui, da onde vem? Que esse também é uma parte muito essencial para você aprender a negociar. Por quê? Se a dívida é bancária, os juros são muito mais altos. Se a dívida é com pessoa física, é mais baixo. E não estou dizendo que existe menos importante ou mais importante, sim estratégia de como se livrar das dívidas de uma forma que você consiga pagar dentro do seu, do seu financeiro, do seu fluxo de caixa. Então, a primeira coisa que eu faço, você tem que ter essas duas planilhas, o custo e o quanto você recebe. Passou disso, a gente vai olhar as dívidas. E aí fala, mas qual dívida primeiro eu posso pagar? Que acho que a primeira dúvida, eu tenho tantas, doutora. Eu sempre falo, dívidas são essenciais. Do que são essenciais? O que é essencial? Você precisa de gás, você precisa de luz, você precisa pagar o aluguel, você precisa pagar o condomínio. Porque tudo essas contas são contas que você não vive sem. Por quê? Até mesmo, por exemplo, se eu estou desempregado, se você deixa de pagar isso, como é que você vai tomar um banho para você chegar num emprego bem apresentável? Então, tudo isso é uma consequência. Você falou de condomínio. Quem não paga condomínio pode ter que tipo de consequência? Quem não paga o condomínio, se for proprietário, pode ser sim despejado, na realidade, reintegrado a posse, tirado ele desse imóvel. Sério. Tem gente que acha que pode ficar aí, não estou pagando condomínio porque eu estou desempregado. Essa conta tem que pagar. Tem que pagar, porque é a única conta que se fala, mas é bem de família, por exemplo. Não, isso vai para o leilão. Isso eles conseguem vender. Lógico que primeiro tentam buscar dinheiro em conta, tudo mais, uma série de listas do que vão tentando pegar o dinheiro para depois chegar no imóvel para leilão. Mas pode sim ser leiloado. Então, primeiro pagar essas contas que são essenciais. Depois disso, você verifica, eu tenho cheque especial, eu tenho cartão de crédito. Aí sim você vai ter que sentar com uma consultora financeira ou com um advogado de direito bancário, tá? Que também é necessário a pessoa ter uma especialização nisso. Por quê? Justamente porque o banco tem uma série de pegadinhas, que é bem diferente de um contrato entre pessoas físicas, pessoas civis normais. Eu e você, por exemplo, fazer um contratinho, não, isso é diferente. O banco não. O banco tem várias outras taxas, vários regulamentos do Banco Central. Então, é necessário ter alguém especializado. Porque aí a gente vai sentar, verificar, olha, será que tem uma taxa que eles não podem cobrar? Será que o juros está muito acima da média do mercado? Ou não, realmente está tudo perfeito, a gente vai ter que criar uma estratégia de como pagar. E aí fala, doutora, mas como que eu pago? Que o desespero é esse. Está muito grande, eu não consigo pagar, por isso que eu te procurei. Eu falo, então tá. Primeira coisa é
Tá sobrando algum dinheiro? Que seja R$100 na sua vida? Tá, então guarda. Mas vou pagar agora? Não, você não vai pagar agora. Primeiro a gente vai ver se a gente tem um crédito pessoal para liberar com juros mais baixos, porque os juros do cartão de crédito e do cheque especial é extremamente alto. Primeiro a gente vai olhar se existe algum empréstimo consignado, que também o juros é super baixo, ou se você consegue um empréstimo com a sua mãe. A gente vai criar uma estratégia para poder diminuir esses tipos de dívidas que são extremamente altas, os juros, e as tarifas e tudo mais, né? E é muito bom a gente falar nesse assunto, porque eu sei que a gente já falou até algumas vezes aqui para ficar de olho nos juros de cheque especial e de cartão de crédito, mas tem gente que ainda entra nessa que eu acho pegadinha, porque quando a gente recebe a fatura do cartão de crédito, quando é eletrônico, então tá lá, vem logo escrito, pagamento mínimo de... Aí você fala, vou pagar só isso. Não, tem que pagar o valor total, nunca caia nessa, porque aí faz a bola de neve. O que acontece? Antigamente, até o ano passado, era muito normal essa bola de neve, ou seja, era um juros extremamente, um juros rotativo, que é o juros mais alto que tem, de 14%, e vai, e esquece, não consegue pagar algo infinito. O que o Banco Central fez? Ele colocou uma resolução, determinou uma resolução de que, olha, se você pagar o mínimo, no mês seguinte o banco vai te ligar e te oferecer um empréstimo compulsório. Ele vai falar, você pode pagar esse valor dessa parcela que ficou em aberto em 24, 30, sei lá quantas vezes, dependendo do banco. Ele vai te dar essa oportunidade para quê? Para que você não entre no juros rotativo. O primeiro mês você aplica o juros rotativo, mas depois ele vai te dar essa oportunidade de você parcelar com juros mais baixos do que o rotativo. Que aí é o ideal, né? Que seria o ideal. Ou, estrategicamente, você poderia, que é quase que nenhum banco fala, você poderia pegar um outro tipo de empréstimo para poder quitar esse, que é muito mais baixo ainda do que esse que ele oferece no empréstimo compulsório, que a gente chama do cartão de crédito, quando você não paga o mínimo. Então, existem algumas estratégias. Sempre que você está devendo, você precisa consultar alguém que entenda disso. Porque, infelizmente, existem alguns gerentes de banco que eles não te oferecem o melhor. Oferecem o que eles vão ganhar a maior comissão dentro do banco. E isso acaba prejudicando e gerando um super endividamento das pessoas e tudo mais. Tá vendo? A gente tem que perguntar, tem que procurar um especialista, com certeza. Eu me lembro de uma época em que eu fazia até um outro programa, eu ia em muita concessionária e tinha o tal da troca com troco. E o foco era a pessoa endividada. Falava, você que está com dívida, traz o seu carro usado que a gente vai fazer a troca com troco, né? Você troca por um outro financiado e ainda leva um dinheiro embora para casa. Isso é vantagem? Depende dos juros que está sendo aplicado nisso. Muitas vezes não é vantajoso. O que eles fazem? O ser humano ele é movido pelo ego. Certo? Então, a partir do momento que você já não está com muito dinheiro, seu carrinho está velho e brasileiro tem um apego com o carro, ele faz o seguinte, eu te dou um carro melhor, financio, coloco um juros muito maior que você quase não percebe, porque você está naquela alegria de comprar e ter um carro novo, e ainda te dou R$100 de volta. Você nem percebe nisso. Você vai analisar o quê? O que todo brasileiro olha. Essa parcela eu consigo pagar. Ele não olha o contrato, no geral, que ele vai pagar 4 vezes o valor daquele carro. E esse é o grande problema do brasileiro. A gente não foi educado para olhar um contrato, a gente foi educado para verificar se aquela parcela cabe do nosso bolso nesse momento. Você é irmã da... Tem uma médica que vem aqui. Tem a Aline. É a Aline, você é irmã dela? Ai, que coisa boa. Manda um beijo pra Aline, viu? Vamos lá, a gente já tem algumas perguntas que a turma mandou. Vamos colocar na tela para você acompanhar. A primeira dela diz assim, quando as dívidas começam a se tornar um problema? A partir do momento que você não consegue mais dormir, já é um problema, né? Mas acho que o principal ponto, a dívida ela se torna um problema quando você deixa de conseguir pagar as contas essenciais. Aí sim você pode começar a se preocupar mais ainda. Próxima pergunta é, como identificar se estou super endividado? O superendividamento é algo natural no brasileiro, tá? Inclusive, existem até teses hoje no Tribunal de Justiça de São Paulo, em alguns outros tribunais, isso é bem interessante, justamente para tentar tirar do poder dos bancos de só cobrar, porque eles também são responsáveis por isso. Vou dar um exemplo para você sobre o superendividamento. Muitas vezes você está com cheque especial, com cartão de crédito, você vai pedir um empréstimo. Ele vai lá e te coloca um empréstimo super caro, com valor altíssimo, juros, então você vai lá e pega. Aí depois você não consegue, você faz outra renegociação. E aí você começa a virar uma bola de neve. O banco tem uma responsabilidade também social sobre isso. E existe uma tese jurídica que nós, advogados, estamos tentando instaurar no tribunal para que o banco seja responsabilizado por isso. Então, quando você se identifica como
uma pessoa que não consegue pagar os seus boletos, suas contas essenciais e principalmente você está ganhando muito menos do que você gasta e o que você deve, é o momento que você está super endividado e você precisa estabelecer o que é essencial na sua vida ou não. E aí, nesse caso, procurar um especialista é uma boa saída. Vou receber um dinheiro extra. É mais vantajoso investir ou pagar o cartão de crédito? Não tem como você investir devendo, porque a partir do momento que você deve, você está correndo o risco de ter uma ação judicial, uma ação de execução contra você e o credor pegar esse dinheiro através de uma penhora. Então, é mais prático você pagar o cartão e depois, sim, conseguir investir bonitinho, sem nenhum risco de perder o seu dinheiro. Até porque, se você for pensar, os juros do cartão é muito maior do que o que você vai ganhar com qualquer investimento financeiro hoje, tá bom? A não ser que você tenha aí uma bola de cristal para saber onde é que você vai investir na bolsa e vai ganhar uma bolada. Exatamente. Coisa que é bem complicada. Devo vender minhas coisas para conseguir pagar as dívidas? Muitas pessoas começam a vender roupas que não usam mais. Existem até umas que criticam, mas você devia doar. Não necessariamente, às vezes você usou uma vez e você não usa mais, está naquele seu cantinho, comece a vender, faça vazar, porque são rendas extras que te tiram da zona de conforto e fazem com que você consiga, né, regularizar suas dívidas, suas contas, bem como programar uma viagem, fazer um investimento. Então, venda o que você pode, o que você não usa mais, porque é uma forma de você conseguir um dinheirinho extra. E sabe que isso tudo gera um consumo consciente muito interessante, né? A gente preserva o planeta, a gente começa a trabalhar mais a questão do ser e não do ter. E quando a gente vende uma roupa usada, a gente vende mais barato. Pensa nisso. Quem compra, aproveita essa oportunidade de comprar mais barato, né? Não necessariamente você precisa doar, tá certo? Exatamente. Vamos fazer isso. Isso é consciência. Próximo. Como funciona a liquidação antecipada de dívidas? Como é calculado o desconto nesse caso? Existe tarifa? Não se pode cobrar tarifa antecipada de qualquer dívida que você queira pagar antes. Então, por exemplo, eu estou com um financiamento e eu quero antecipar isso. Vai vencer daqui 20 anos, eu quero antecipar. Antigamente, os bancos cobravam essa tarifa de antecipação. Hoje, o Banco Central não permite mais esse tipo de cobrança, tá bom? E, além disso, o banco ele é obrigado a tirar os juros e os encargos das parcelas que iriam vencer. Então, o valor que você já pagou e os juros que você já pagou, não tem como tirar. Mas o que iriam vencer, ele vai reduzir e, por isso, sim, a sua dívida vai ficar muito menor, porque vai ser tirado os juros e os encargos. Você consegue fazer esse cálculo? Vou te dar até uma dica. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, eles possuem uma ferramenta junto com o Instituto dos Consumidores lá de Santa Catarina, que eles disponibilizaram uma calculadora automática. Você só coloca o valor do seu débito, o valor do financiamento, a parcela, quando vai terminar, e eles já calculam quanto vai ficar para você antecipar esse pagamento. Então, é no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Você coloca isso no Google, você consegue chegar no valor exato. Olha que bom, gente. Boa notícia. Próxima pergunta é o seguinte. É verdade que a dívida caduca depois de alguns anos? Adorei. Tem gente que não paga e fala, deixa lá, isso aí vai caducar, vamos esquecer. Então, é verdade? Na realidade, o caducar não existe pra gente, tá? É uma prescrição. Então, o que o banco, por exemplo, perde o direito? O banco perde o direito de ingressar com uma ação até 5 anos de cobrar pra você. Então, se em 5 anos ele não entrou com uma ação cobrando a sua dívida, ele não vai cobrar judicialmente. Mas a dívida existe e o seu nome vai estar na lista negra dos bancos e qualquer outra vez que todo mundo fala, existe uma lista negra, mas existe sim. Eles se comunicam. Então é bom ficar esperto, hein? Deixa eu pegar meu WhatsApp que tem mais pergunta aqui. Vamos lá, porque agora chegaram outras novas e assim a gente vai ajudando a quem está em casa também. Bruna. Boa tarde. Eu consigo, com advogados de pequenas causas, tentar com que eles renegociem uma dívida de banco com taxas mais em conta ou menos vezes para pagar? Tá. Primeiro ponto aí. O juizado especial, que é o que ela me perguntou, é o que você não precisa de advogado. Eles não atuam com isso. Por que não atuam? Porque é necessário uma perícia contábil para demonstrar para o banco que o juros está muito excessivo ou tudo mais. O que seria interessante é ela ir até o Tribunal de Justiça da cidade dela, pedir para convocar o banco para uma negociação. O PROCON aqui em São Paulo faz isso. Inclusive, eles já abriram agora o feirão de renegociação, chamando todos os seus devedores para renegociar. Então, o PROCON faz exatamente isso. Ótimo. Boa tarde, Cláudia. Eu sou Priscila, de São Francisco do Sul. Gostaria de saber como o trabalhador autônomo deve organizar sua parte financeira. Obrigada, te assisto todos os dias. Obrigada, Priscila.
Trabalhador autônomo é aquele risco, né? Você não sabe quanto você vai ganhar amanhã, pode ser que você ganhe esse mês mais ou menos. A dica que eu sempre falo, você coloca sempre o que é essencial para você, é tanto, sei lá, R$1.000 por mês eu vou pagar todas as minhas contas. Eu tenho tanto sobrando e 10% eu coloco para o meu caixinha. Por quê? Pode ser que o mês que vem eu ganhe menos e eu tenha que suprir isso. Então, quem vai fazer essa análise melhor para você é um consultor financeiro. E eu sempre indico, faça uma consultoria financeira porque não é algo caro, você aprende e depois você vai fazendo sozinho a sua planilha e conseguindo economizar. Volta e meia a gente recebe alguém aqui. Teve um consultor financeiro que eu acho que ele deu uma dica bem interessante, porque ele estava falando dos descontos que um CLT tem, né? Por exemplo, chega a ser 30%. Então ele falou, já pega esse salário, tira 30% e guarda. Você vai fazendo o seu fundo de garantia, você vai fazendo as suas férias, você vai se organizando. Então, acho que isso seria um bom pensamento. Eu sei que às vezes é tão pouco que não dá para tirar os 30%, mas aí, como a Bruna falou, vê o quanto você consegue, mas tira e guarda. Boa tarde, Cláudia. É a mesma pergunta. Agora vou voltar para cá. Tem uma pergunta aqui da Adriana de Iracemápolis, São Paulo, mas essa também já fizemos. Então, deixa eu passar para cá. Outras perguntas. Tentei negociar uma dívida com o credor e não consegui. O que devo fazer? Primeira coisa, a partir do momento que o credor se nega a receber da forma que você consegue pagar, a primeira dica que eu faço, comece a guardar esse dinheiro. Por quê? Se ele te acionar judicialmente, você já consegue depositar parte desse dinheiro e diminuir os juros que irá correr a partir da citação. Então, a primeira dica que eu faço, guarde, porque a hora que você conseguir o dinheiro inteiro, você vai lá e deposita. Caso contrário, não der certo, na hora que ele ingressar com uma ação judicial, você também já paga e aí sim você consegue ganhar mais tempo e conseguir pagar de uma forma mais tranquila. Próxima pergunta. Perdi uma causa trabalhista para uma funcionária que trabalhava na minha casa. Comecei a pagar, mas agora estou desempregado, não tenho mais como pagar. O que pode acontecer comigo? Isso é uma coisa muito grave, porque é uma ação de caráter alimentar. Então, a Justiça do Trabalho é uma justiça que ela é muito agressiva, ela vai atrás dos bens realmente do devedor, porque ele entende que aquela pessoa, o reclamante, o empregado, ele precisa desse dinheiro. O que pode acontecer é uma execução, cumprimento de sentença, vão atrás da sua conta bancária, se você tiver previdência privada, pode ser penhorada, carro pode ser penhorado, imóvel, se você tiver mais do que um. Ou seja, essa é uma dívida essencial, como luz, água, condomínio. Exatamente. Gostei, aprendemos bastante, né? Doutora Bruna Kusumoto, ela está no Kusumoto Advogados e o telefone é 11-2295-2993. Muito obrigada. Até a próxima, viu? Tudo de bom.